Vamos então lá no livro de Marcos, no capítulo 8, verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu estava muito afim de falar sobre o filho pródigo, sobre esses diversos personagens que existem no filho pródigo. Só no mais novo que sai, para ver qual destas partes nos cabe. Esse texto é maravilhoso do filho pródigo. Só que esse texto falou mais ao meu coração e eu queria falar um pouquinho hoje, com toda a atenção. Então, Marcos capítulo 8, vocês estão cansados de saber o texto? Vamos ler então com entendimento, tá bom? Marcos 8, 22. Então vamos lá. E chegou a Betsaida, Jesus, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, então, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. E ele, Jesus, lhes disse: Mas vós, quem dizei que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Dizendo abertamente estas palavras, ele dizia. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Esse Evangelho de Marcos, principalmente a narrativa que a gente leu, é proposital. A chave para a gente entender tudo que decorre a partir do verso 22 está no verso 18 do mesmo capítulo, que diz:
tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais. É a chave para a gente entender tudo que se decorre desta narrativa proposital de Marcos, que não se preocupou, como Lucas, com a ordem cronológica dos fatos, mas ele tece essa estrutura a fim de que a gente saiba hoje. Eu já preguei milhões de vezes sobre esse texto, principalmente da Confissão de Pedro, mas que a gente pudesse entender hoje e discernir pelo menos 3 coisas que é a mais importante de todas as coisas da vida. Primeiro, há 3 coisas aqui que Deus, que o Senhor Jesus quer que a gente discirna, que a gente veja, que os nossos olhos hoje sejam abertos para isso. E a primeira é nessa cura extraordinária, esquisita, por outro lado, de Jesus, neste cego de Betsaida. É um cego que não vê, um cego que não vê, senão não seria cego. Ouve Jesus, provavelmente o chama, grita. Há uma logística inteira que o leva a Cristo, e Cristo faz essa coisa esquisita. Pega ele para fora da aldeia de Betsaida, leva no alto monte, cospe, passa a saliva, o cuspe, nos olhos do cego, e este cego é um perguntado, e essa pergunta hoje é a que a gente tem que responder. Existem 3 perguntas hoje a serem respondidas aqui. A primeira é: o que você vê? Passou, o incômodo deve ter sido grande, o cego tira, olha do alto, o que vês? O cego responde: eu vejo homens, mas como árvore os vejo andando. Aí Jesus faz algo que muita gente aqui precisa, que dá um segundo toque no cego, e é sutil. Tomou-lhe pela mão, é um toque, e agora ele pergunta: o que vês? Aí o cego, depois desse segundo toque, olha e vê distinta e claramente. Essa estrutura do que vem antes do que é o Cristo, que é outra pergunta que a gente tem que responder. Primeiro, o que são os homens. Segundo, quem é Cristo? Quem eu sou? E terceiro, qual é a sua missão aqui? Todos estes 3 tópicos são mal entendidos entre nós, pelo menos na sua ordem de coisas. Primeiro, é um cego que é convidado a discernir gente, pessoa. Primeiro, é nos dado um toque, um cuspe, é cuspido na nossa cara, de maneira que a gente pode sair das trevas. Ninguém aqui vive em trevas mais. A gente tem percepção, a gente sabe do que é verdade, do que é mentira. Não há ninguém bobo aqui. Recebemos o toque de Cristo. O primeiro hino falou sobre essas densas trevas, dos quais Deus nos tirou para a sua maravilhosa luz. Mas o problema é que o texto dá a entender, o que Paulo viu lá na frente, que a nossa salvação, essa tão grande salvação que aqui hoje só tem gente salva, só tem crente aqui hoje, é algo que tem que ser trabalhado e desenvolvido. É o que Paulo fala.
desenvolvei a vossa salvação. Não fica só no primeiro, no básico, e sai pregando e dizendo quem Cristo é, não. Existe uma ordem, e ela permeia toda a Escritura, que primeiro, antes da gente saber quem Cristo é proposital. Antes de você me responder, quem é Jesus Cristo? Você tem que responder quem são os homens. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que antes de você seguir a Cristo, antes de você se relacionar com o Cristo, você tem que aprender a se relacionar com gente. É simples assim. Isso é tão básico que é difícil de aceitar. Porque nós, crentes aqui que nascemos, a grande maioria num lar evangélico, num berço evangélico, a gente acha que Deus veio ensinar como se vive no céu, como que se relaciona no céu, como que eu vou andar no céu, quais serão as diretrizes do céu. Aí vem um texto nessa sutileza e me diz na minha cara o seguinte, que antes de você andar com Cristo, antes de você saber quem Cristo é, antes dele ser de fato revelado para você, você tem que aprender a se relacionar com pessoas. Você tem que ter uma visão clara do que gente é. Mas você não está sendo claro, eu vou te falar. Eu queria te perguntar hoje aqui, porque o grande segredo do Evangelho, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam e narram a vida de Cristo, o Evangelho, você vê uma preocupação sutil de Jesus em jamais, pouquíssimas vezes, é-nos revelado alguma coisa sobre o céu. Mateus, no capítulo 5 ao 7, que é o primeiro sermão de Jesus, é o Sermão do Monte, você não vê Jesus descrevendo o céu, como nós devemos nos portar no céu. É tudo como eu devo me portar com o próximo, tudo como eu devo enxergar o próximo. De maneira que a grande pergunta para Cristo, que interessa para Cristo, antes de saber quem Ele é saber quem a sua esposa é para você. Se eu te perguntar, a pergunta que foi feita ao cego é, o que vês? Que é o homem para você? O que a sua esposa é para você? O que o seu membro é para você? O que o seu marido é para você? O que o seu pai é para você? O que o seu irmão é para você? O que o seu amigo é para você? Mas a gente passa batido, porque a gente acha que Deus quer nos batizar com o Espírito Santo. E por outro lado, o que a gente tem é que se eu perguntar hoje para você, hoje simples, o que é a sua esposa para você, o que você vê? Sabe por quê? Porque talvez você está confundindo gente com árvore, com um pedaço de pau. Talvez você esqueceu de ver pessoas como gente, e tem visto gente como árvore, como um objeto, como uma empregada perfeita, como uma reserva do seu esperma. Se eu te perguntar quem é a sua esposa para você hoje, se eu te perguntar quem é o seu pai, você vai me falar, o meu pai é aquele chato, insuportável, que inconscientemente, no meu coração, há um anseio que ele parta para Jesus o mais rápido possível, Deus o abençoe, porque eu já não o suporto mais. Por quê? Porque se Jesus te perguntar quem é ele para você, você vai falar, eu vejo ele, mas como árvore eu vejo, como um pedaço de pau, como alguém que banca a casa, como alguém que compra roupa para mim, como alguém que é útil.
como alguém que vale por causa do salário que tem, como mantenedor. Quem é o meu marido? O meu marido é esse jumento de carga, que bota as coisas dentro da minha casa. Mas não há amor, não há afeto, não há carinho, não há cuidado, não há nada. Mas isso não vale para a gente. Porque a gente quer dar glória, a gente quer ser espiritual. E aí vem isso e quer perguntar, como você vê o seu próximo? Quem é o seu irmão para você, a sua mãe para você? Olha, relacionamento não brinca. Tirando a morte e desastres naturais, todo o problema humano passa por relacionamento. Pensa se é ou não é. Todo o problema humano se resume na nossa capacidade de nos relacionarmos um com o outro, na habilidade que eu tenho, na visão que eu tenho do próximo, quem ele é, o que ele é. É uma coisa horrível. É por isso que no mesmo capítulo, no mesmo livro de Marcos, no capítulo 5, existe uma sutileza ali. Porque aqui só tem convertido, como eu disse, é proposital o que eu falei, só tem crente aqui. É Deus que marcou esse encontro. Então eu posso falar o que eu tenho que falar. O texto de Marcos 5, que eu cansei de falar sobre ele também, é o texto que fala do encapetado, do homem cemitério, que tem esse encontro com Cristo. Ele vive no cemitério, no sepulcro, nu, quebrando correntes, vira o circo da cidade, é o foco, porque quando eu tenho ou um parente doente, retardado, problemático, que dá problema, que usa droga, que eu posso falar dele, é maravilhoso para a gente, porque aí eu não tenho que olhar para o meu próprio defeito, e a cidade está tudo bem, porque afinal de contas a gente tem algo para nos referendar como são, nós somos são, ele não, ele vive no cemitério. Aí Jesus chega e fala assim, olha, acabou. Atravessa o mar inteiro por causa de uma pessoa. E é surpreendente esse texto, é maravilhoso. Porque o que acontece aqui são os 3 estágios da sua conversão. Você que é crente, que está aqui hoje. Você é crente, né? O primeiro estágio que o texto revela é que você tem que querer Jesus. Se você é convertido, a primeira característica é essa. Ora, o homem foi liberto de uma legião de demônios. É uma legião, sai dele. Ele fica tão alegre quando ele se percebe, quando ele se vê. E ele pede a Cristo, eu quero te seguir. Ele entra no barco, ele bota um pé. Eu quero ir, porque esse é o desejo de quem de fato é salvo. Não é quem tem cartão de membro, ou pertence a uma convenção, ou uma igreja, ou mudou de roupa, usava uma coisa, não usava mais. Não, é quem é salvo. Primeiro, quer estar perto de Jesus, quer seguir Ele para tudo quanto é lado. Tudo fica relativo. É Cristo e é Cristo. Isso Ele faz, que bom. A segunda característica do salvo é a resposta que Jesus dá. Porque quando ele bota o pé no barco, eu vou. Aí Jesus fala assim, você não vai. Você está enganado. Você vai para a sua casa. Comigo não. Você acabou de ser liberto, convertido, que bênção, mas tem uma mulher magoada lá na sua casa. Você nunca foi marido, você nunca foi uma esposa. Primeiro você tem que aprender a relacionar-se dentro de casa para vir atrás de mim. Porque tem um monte de gente querendo ser missionário, pregar bonito.
E o risco que você corre não é de ir para a Inglaterra, é de ouvir de Jesus assim, olha, não, você vai voltar para a sua casa. Tem muito rancor, tem muita mágoa, tem muito ódio, tem muito silêncio. Tem um deserto lá. Lá que o capeta faz a festa, e você não vê. Volta para casa. Não vai. Com Deus não vai. Esse texto fala de 3 orações aqui, para você ter uma ideia da profundidade do texto. A primeira oração, a primeira petição é do demônio. O demônio olha para Jesus e fala assim, é o versículo 12, e no capítulo 5, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Jesus, manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. E Jesus fala assim, olha, amém, pode ir. Responde a oração deles, dá o que eles querem. A segunda petição é do povo da cidade, no versículo 17. Perderam porcos e eles fazem uma oração a Cristo, é uma petição. E rogaram, versículo 17, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Senhor, sai daqui, Jesus, você criou muito problema financeiro para nós. E Jesus, ótimo, estou saindo, pega o barco e está saindo. Aí ele ouve a oração de um demônio, a oração de um povo ímpio, corrupto, pagão, mas de um convertido ele fala, não, pode ir contigo, Senhor, não, volta para a sua casa, primeiro vai aprender a relacionar-se dentro de casa para vir atrás de mim. É simples assim. É só isso. Primeiro vai entender gente, vai ver gente como gente é, vai amar, vai ter misericórdia, vai ter compaixão, vai tratar com carinho. Para de usar, para de ser possuidor, para de ser gadareno do outro, do marido, da esposa, do filho, o filho para o pai. Meu Deus! É simples assim. Não tem jeito. Não tem como seguir a Cristo sem percebermos que a gente precisa urgente, e amanhã eu vou dar as diretrizes disso, de relacionamento humano. Porque senão, meu amigo, olha, você pode seguir folia, carnaval, você pode seguir quem você quiser, mas Cristo tem um projeto a ser feito primeiro dentro da sua casa. Lá é o grande projeto de Deus, é a família. É lá que tudo acontece, é lá que o culto começa. Muita dor. Volta para casa porque você não foi marido, você é menino ainda. Menino, meu Deus. Como é que você sabe que você casou com menino? O que é que menino faz? O que é que 1 Coríntios fala de menino? Você sabe que casou, vamos ver se você casou com um menino, ou com uma menina. Menino. Aqui não tem menino, não tem um Gabriel, menino. Menino, fica de mal à toa. Menino, moleque, estou de mal. Menino, fala em acabar casamento, é como acaba-se a brincadeira. Parei de brincar. Menino, criança. Menino tem ciúme, é meu, é posse, é o meu salário, é o meu dinheiro, é o meu espaço. Menino, meu Deus, menino. Não houve ainda um projeto de Deus. Não houve. E a gente quer sair pregando para falar de Jesus. Volta para casa
pelo amor de Deus, porque só o amor amadurece. Quando eu era menino, eu agia como menino. É rancor, é disputa, é vingança, é carta na manga, é espreita, é uso. Agora, quando você ama, o problema nosso é que a gente acha que a gente vai para o céu, e quando a gente estiver saindo daqui de Recreio, olha que desastre, eu que moro aqui na Baixada Fluminense, aqui no Planalto de Recreio. Aí eu vou sair do Planalto, é um upgrade, eu vou para o céu, melhorou, a rua é de ouro, né? Pelo menos, e tudo de cristal e aquela coisa toda. Mas a gente acha que nessa viagem vai acontecer um processo que Deus vai me mudar, entendeu? Aí eu vou chegar lá um santo. Oh, glória a Deus, eu mudei. Eu tenho uma notícia para vocês. A única coisa que vai ser transformada em você é o seu corpo, que é corruptível, vai ser incorruptível, que é mortal, vai ser imortal. Agora, se você não mudar o seu coração, lá no céu não cabe, porque Deus não é brasileiro. Ele não dá um jeitinho na hora, vamos mudar Ele, porque Ele é assim lá, mas vamos transformar Ele. Aí Ele chega no céu mudado. Conversão é entre o berço e o caixão, o cemitério. Não há mais, só o corpo. É por isso, é maravilhoso, é por isso que Deus quer mudar quem eu sou aqui. É por isso que o sermão da montanha não fala do céu, fala, evita o ódio, tente andar mais uma milha, não se dedique à vingança, tudo relacionamento, não tem nada de, meu Deus, nada o impressiona, nada. É por isso que ele está dando aula do próprio corpo. Vocês me imitem para vocês virem para onde eu vou, porque lá há muitas moradas, mas você tem que ser como eu sou, chegar à estatura devagar, mas não há nenhuma transformação a ser feita depois da morte, a não ser o seu corpo. Agora, veja quem são os homens para você. Esse é o grande discernimento. É Jesus que dá essa sola, falando assim, olha, se você quer amar a mim primeiro, vai amar o seu próximo. Tem uma ordem a ser seguida. Segundo discernimento essencial do texto de Marcos, no capítulo 8, é quem Jesus é. É interessante que a revelação da igreja, primeira vez que a palavra igreja é apresentada na Escritura, é em Mateus 16, Marcos capítulo 8. Aqui é omitido, mas quando Pedro fala, e você? O que você diz que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo. Ou seja, tu és o Cristo. O Cristo vem antes de Jesus. O Cristo é o eterno. O Cristo é o que é. O Cristo é aquele que, antes de dizer haja luz, antes de dizer haja peixes, haja dia e noite, o Cristo é aquele que disse haja cruz, desde a eternidade, para me salvar de quem eu sou. Esse é o Cristo. Quem é Cristo para você? Por quê? Porque Pedro fala, tu és o Cristo, aí Jesus logo fala assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Tu és o Pedro, essa pedrinha, essa coisinha, mas
sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre esta percepção, sobre esta revelação, sobre esta palavra de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, há um modo fácil de saber se você é igreja. Igreja é esse organismo místico que ninguém vê, ninguém sabe. Igreja é essa pessoinha que está do seu lado que você fala assim, olha que lixo. Igreja é a sua empregada doméstica que você vê como árvore e acha que a alma dela vale menos que a sua. Igreja é essa moça que chegou, aceitou Jesus, mas não é virgem. E você olha e fala assim, olha ela. Igreja é o fariseu. Igreja é o fariseu que deixa a máscara, o enfeite e se rende a Cristo. Igreja é a mulher que outrora adulterava, mas não adultera mais. Porque o que fazia com o corpo, mas o coração é alcançado pela graça, como aquela mulher adúltera, do qual Jesus olha e fala assim, olha, onde estão os teus acusadores? Igreja é essa coisa que eu não percebo, então cuidado com os seus julgamentos. Igreja é este órgão, este corpo, que de forma mais antitética, é aquele ser, é o povo que vai andar para lá e para cá, do qual o movimento não é num monte santo, sagrado, não, ele anda para lá e para cá, nas portas do inferno. Igreja é essa revelação que Jesus faz, não em Jerusalém, na cidade da religião, mas em Cesareia de Filipe, de Herodes Filipe, que faz essa cidade, esse ninho de idolatria, de imundície, para agradar Tibério César, com o rei Pan, Sol, todo tipo de Deus, e é nesse lugar diverso que Deus fala assim, hoje eu estou inaugurando a minha igreja, para ser sal da terra e luz do mundo, para viver no meio daquele que a gente fala assim, olha, não dá certo. Igreja é esse sal que a gente espalha, igreja é essa diferença, onde você chega e ele fala assim, olha, tem um jovem ali cheio do Espírito Santo, que caminha pelas portas do inferno, mas não entra nele. Igreja é este lugar, que coisa extraordinária. Cesareia de Filipe, é aqui, o grande momento é esse. Igreja é isso. Igreja é andar nessa porta, mas sempre sem medo. O apóstolo Paulo sempre falando quem é. Eu sou apóstolo, sou chamado, sou vocacionado. É aquele que vai no açougue, o apóstolo Paulo, sabendo que em Corinto, horroroso, tudo sacrificado ao ídolo, ele não quer nem saber de onde veio, ele compra e fala assim, olha, graças eu te dou, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Igreja é aquela que não tem medo de macumba, de mal olhado, da idiotice, da palhaçada cristã, porque sabe quem é um povo zeloso de boas obras. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Vai, ama, abraça, prega, seja sal,
Porque dentro de saleiro, meu amigo, sal lambendo sal não resolve. Cantar bonito, meu Deus, que lindo, mas eu quero ver sal no colégio, eu quero ver sal quando você está sozinho com o seu namorado e com a sua namorada, eu quero ver sal no trato do seu pai e da sua mãe, lá em casa, lá que é difícil testemunhar. É por isso que Jesus falou: volta para a sua casa, porque Deus está vendo como é que é lá. Deus está vendo. Deus está vendo essa tortura psicológica de marido com mulher, de mulher com marido, de filho com pai. Deus está vendo. Por isso que nossos olhos precisam ser abertos, para a gente ver distintamente, para a gente saber com quem está falando, com respeito, com temor, sabendo que mãe a gente respeita, que pai a gente respeita, porque eles que nos deu a vida. Você não está vendo distintamente, não. O texto falou que você precisa de um segundo toque de Jesus. Você precisa sair daqui hoje com o segundo toque. Você não está vendo direito. Você não está separando. Cuidado com o que você fala. É o único mandamento com promessa. Cuidado com o que você fala. Honra o teu pai e a sua mãe, para que se acrescente os dias na terra. Você não está distinguindo com quem você está falando. Cuidado. Quem Jesus Cristo é para você? Quem Ele é? Se eu te perguntar hoje, isso vai definir se você é igreja ou não. A única definição clara, evangélica, bíblica, é que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. De maneira que a igreja é convidada a adorar a Deus pela sua glória, pelo que Ele é, não é porque Ele faz ou deixa de fazer. Ele é o Cristo, Ele é santo, 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 santo. E é por isso que eu me olho e olho assim: tu és santo. Eu adoro o Senhor porque tu és o Cristo. Tu és Cristo e mais nada. Eu não quero saber o que tu podes me dar ou não. Tu és o Cristo, porque eu não consigo na minha inteligência defini-lo de outra forma. Eu tomei um prejuízo de 70 mil reais esse ano. 70 mil reais. Eu não tenho coragem até hoje de chegar perto do Cristo e falar assim: meu Deus, como é que você deixou eu fazer isso? Como é que você deixou eu entrar nessa? Por quê? Porque eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu não tenho como falar com Deus. A minha inteligência não permite eu advogar a minha causa. Por que aconteceu? Por causa da minha cobiça. Só. Mas Deus é o Cristo. Está no seu trono cheio de glória e de majestade e louvor, e os serafins cobrem a cara para falar com Ele, porque Ele é santo, 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 e nada vai mudar isso, nada vai mudar. A terceira verdade, acabou, a terceira verdade, o discernimento que a gente tem que ter da sua missão. Para que Jesus veio para cá? Para que Ele veio? Está no texto. É lindo. Para que Ele veio? E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem, essa é a missão, padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias Ele ressuscitaria. Essa é a missão, e não dá tempo, porque o texto é tão rico, que o que segue é aquilo que não é missão que a gente acha que é. E eu termino aqui, tá? Mas ele vai falando, chama a multidão e começa a falar: se tu quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha só, olha as dicas. Olha só, ele vira a quina do machado e dá de quina, assim, só de quina. Pim. Ele fala: quem quiser
ganhar a sua vida, perde, porque eu não estou aqui para dar carro para ninguém. Eu não morri lá na cruz do Calvário para que você fosse rico, milionário. Não. Que a vida é isso daqui mesmo, que a minha diferença do ímpio é que eu sofro e o ímpio sofre, só que, porém, quando eu sofro, eu tenho um amigo verdadeiro. Eu tenho um amigo verdadeiro. Quando eu perco tudo, os meus amigos vão embora, mas Jesus não. Ele passa comigo, Ele vai me dando força, Ele vai me injetando, ser forte, corajoso. Que daria o homem por resgate da sua alma? É maravilhoso, não dá mais, não vou, acabou, não quero mais falar. Mas é maravilhoso, talvez a gente continue, é enorme, isso é maravilhoso. Mas Ele não veio a não ser para salvar-nos de quem a gente está se transformando. Olha quem se está se transformando. É tão sutil. O meu desejo amanhã vai ser tentar trazer de volta. Porque a mudança é sutil. Você vai falando coisas que você nunca falou. Nunca. Aí você vai falando. Vai criando camadas de bicho dentro de você. Você não vê. Você vai deixando o pensamento entrar. E você vai achando, a gente vai achando que Deus veio para isso. Para potencializar o eu. Enquanto Ele fala assim, olha, deixa isso de lado. Bota o seu eu no seu devido lugar. Negue-se a si mesmo. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus com um hino. Ele é maravilhoso. Que haja cura no nosso meio. Que Ele cure o nosso olhar. Que a gente receba hoje um segundo toque. Quem é Jesus para você? Exalta Jesus hoje. Exalta a Deus. Enquanto você glorifica, Deus trabalha. Deus é maravilhoso. Ele é justo, Ele é bom.